Olá! Hoje no mundo político, a tensão crescente na República. Um presidente pressionado por denúncias, inquéritos e perda de popularidade. E a tentativa de diálogo do Supremo Tribunal Federal. Eu vou conversar com a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Luciana, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Vivi. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Luciana, como eu mencionei, tem aí uma tensão crescente na República e ontem o ministro Luiz Fux fez um convite, né, ao presidente para ir até o Supremo. Ele esteve lá, conversaram, foi um encontro rápido, mas teve uma conversa e, segundo o ministro do Supremo, foi uma busca pelo diálogo. Como é que você viu essa iniciativa? Como é que você entende, nesse contexto, a iniciativa do presidente Luiz Fux? Bom, não é a primeira vez que a gente tem esses episódios de, primeiro, estranhamento entre, né, os poderes aí, né, dos diferentes atores políticos, né, envolvidos nesse processo, em relação aí ao presidente, né? O STF ele tem cumprido seu papel constitucional e mesmo contrariando as expectativas do presidente, a gente está falando de uma instituição importante que tem como finalidade, né, garantir aí, né, que a Constituição seja respeitada. Então, espero que sim, seja um avanço realmente rumo ao diálogo e que a gente possa ter, né, a gente tenha uma pacificação nessa situação, principalmente diante das últimas declarações do presidente aí, né, sobre a possibilidade de não haver eleições caso, né, o voto impresso não seja aprovado. Então, a República não pode viver de chantagens, né? Precisa viver dentro dessa normalidade institucional e respeita a Constituição. Como é que você viu o comportamento do presidente ao sair da reunião, né? Depois de chegar, subir o tom com uma ameaça direta dessa, não é? A frase dele é exatamente: ou fazemos eleições limpas ou não fazemos eleições. Enfim, como é que você viu o comportamento dele ao sair, né, do STF? E que expectativa você tem em relação a amanhã, depois de amanhã, enfim, daqui para frente? Bom, esse comportamento, como a gente já vem acompanhando o presidente, também não é a primeira vez que acontece, né? Então, é muito complicado você, enquanto chefe de Estado, né, não estou falando nem de governo, mas chefe de Estado brasileiro, fazer qualquer tipo de declaração que ponha em desconfiança as instituições políticas e os seus resultados políticos, né? Então, mais uma vez, é uma tentativa de frear qualquer tipo de tentativa, né, de transgressão dessas regras, né? Mas também acho que isso essa amenização do tom, né, a partir da conversa, né, com o ministro do STF, possa ser ali momentâneo, né? Isso pode ser que daqui a 2 semanas, 3 semanas, a gente tenha novas declarações, até porque a discussão sobre o voto impresso ela ainda está em curso no Legislativo. A gente não sabe qual vai ser o resultado. Há outras propostas de mudança aí, né, no sistema político, no sistema eleitoral, que também estão em curso. Então, isso tudo, a depender dos seus resultados, pode provocar, sim, um novo comportamento aí, adverso por parte do presidente. Uhum. Agora, essa escalada, ela envolveu essa escalada de tom do presidente da República, que antecedeu esse episódio, esse encontro no Supremo, né? Além de envolver essa discussão sobre o voto impresso e essa declaração do presidente, quase que mesmo uma ameaça, não é? Que teve um tom de ameaça, veio junto com ela também agressões ao ministro
que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso. Né? Há uma pessoalidade mesmo nos ataques que foram feitos a ele. Não é? Quanto isso pode dificultar, não é, o retorno às conversas, né, dessas instituições. O ataque aí direto, né, ao Luiz Barroso, né, ao ministro Luiz Barroso, tem relação direta com né, essa tentativa de deslegitimar, né, todo o sistema eleitoral que a gente tem implementado aí e que, inclusive, ajudou, né, foi por meio dele que o próprio Bolsonaro foi eleito. Né? Então, Fernando Henrique foi eleito por ele, Lula foi eleito por ele, Dilma e também Bolsonaro. Então, o presidente, né, um chefe de Estado, colocar em xeque a legitimidade desse processo, né, considerando que as eleições podem não ser limpas futuramente, né, é um atentado muito, muito sério, né, às instituições políticas. Acho que esse tom não vai se alterar, né? A gente vira e mexe, isso acontece. Foi também o ministro Barroso que também pediu que a CPI fosse implementada. Né? Então, a gente tem vários episódios que envolvem diretamente alguns ministros, né, que acabam fazendo com que haja essa personalização, que não era para ocorrer, né, já que eles estão ali, são atores, né, estão ali para representar, estão ali numa função constitucional, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, espero que, momentaneamente, a gente tenha uma pacificação, mas acho que isso, infelizmente, não é algo que a gente possa esperar no longo prazo, né? Pelo próprio comportamento que a gente tem. Assim, considerando todo o comportamento que a gente tem acompanhado do presidente desde o início do mandato de 2019, isso nos faz não confiar também que realmente a gente esteja no momento de total pacificação, né? Uma pacificação que eu diria momentânea. Luciana, você atribui digamos, esse descontrole verbal, essa subida de tom que o presidente tem neste momento, você acha que pode ser atribuída às denúncias, à situação em que ele se encontra, como ele se encontra exposto na CPI, agora com uma denúncia de corrupção, e isso somado ao resultado das pesquisas, né? Essa combinação aí pode estar levando a uma exacerbação do discurso do presidente, que naturalmente a gente sabe que ele tem um tom acima e não, né, isso é recorrente, mas neste momento o fato de ter chegado até esse ponto teria a ver com essas questões? Tem relação, sim, né? A CPI ali, eu acho que é um divisor de águas, né, no comportamento do governo, né, porque foi exatamente no momento em que ele vivia uma harmonia em termos de governabilidade. Ele já tinha se aproximado, né, de partidos ali do Centrão, já tinha garantido ali, né, uma porcentagem, né, de votos aí que ele traria tranquilidade em termos de governo, mas a CPI muda esse cenário, porque ela passa a expor um presidente, né, que de alguma forma está envolvido, né, em algum tipo de irregularidade, mesmo que ainda não tenha sido formalmente comprovado, mas que membros do governo ou pessoas próximas ao governo tenham esse envolvimento. Isso está tão claro quando a gente pega as pesquisas, quando a gente verifica lá, né, você acredita que o presidente tem algum tipo de envolvimento com corrupção no governo? Hoje, mais de 60% das pessoas que respondem essas entrevistas acreditam que sim. Né? Quando fala-se concretamente o caso das vacinas, há uma reafirmação clara, ou seja, a CPI ajudou a publicizar ou deixar mais evidente essa situação. Isso fez, inclusive, com que
a rejeição ao presidente aumentasse, algo que ele não contava até então. Né? Você tinha uma rejeição, mas uma rejeição que ultrapassa hoje a 50%, o que é muito sério. Um presidente que tenha pretensão de se candidatar à reeleição, que tenha mais de 50% de rejeição, terá muita dificuldade de sair exitoso no pleito 2022. Então, todos esses elementos, CPI, o reconhecimento da população de indícios de corrupção, né, a avaliação mais negativa, né, do governo, em termos de governo, a própria pandemia, as pessoas estão vendo os familiares, amigos começando a se vacinar, mas a pessoa ainda não se vacinou, né? Olha para esse histórico que a gente está tendo, né, da não compra de vacinas de forma antecipada. A gente vê o envolvimento do governo, né, de alguma maneira, nesses episódios, né, da corrupção. Então, isso tudo faz com que haja uma preocupação, haja um aumento do tom realmente por parte do presidente. Agora, você acha que as manifestações de rua que estão agora se repetindo, né, já tiveram 3 delas, contrárias ao Bolsonaro, são um ingrediente disso ou ainda é um movimento muito pouco significativo para que ele se preocupe ou soma de alguma forma? Uhum. Ali em março, quando a gente teve a primeira manifestação, né, contra né, o governo Bolsonaro, reivindicações de vacina, ali ele sentiu, eu acho que foi realmente um baque ali. Ele não esperava que as pessoas começassem realmente a ocupar a rua em plena pandemia. Ou seja, enquanto era o governo, que tinha um governo, que tinha ali vários membros com um discurso mais conservador em relação à vacina, à vacinação, né? Um discurso mais contraditório em relação às medidas de enfrentamento à pandemia, estava muito cômodo. Mas quando o lado oposto, né, as pessoas que vêm se sentindo contrariadas ou insatisfeitas com o governo, começaram a ir à rua, e as ruas ainda não foram, eu diria, amplamente ocupadas. A gente tem uma parcela apenas da população que se sente tranquila, inclusive, para se manifestar, né? E isso acabou realmente incomodando, né? Agora, tem essa resposta, né? As motociatas estão acontecendo ainda no país, ainda tem ali uma adesão ainda consistente ao governo, que é difícil de ser ainda descristalizada, no sentido de reduzir esse apoio consistente que o presidente também tem ali em torno de 20%, 25%. São pessoas que vão continuar defendendo o governo, né? Independente disso, as ruas, a baixa avaliação dele nas pesquisas, o que eu não vejo hoje é uma disposição, por exemplo, dentro do legislativo, no sentido também de pressionar né, o presidente, e isso faz com que ele não tenha um maior descontrole da situação. Rodrigo Pacheco chegou a fazer uma declaração dura também, né, no último domingo, se eu não me engano, também, né, questionando a fala do presidente, mas o principal aliado dele está na Câmara dos Deputados, né? Está muito quieto, o Centrão está muito quieto. Né? Tanto que a pesquisa da Quest, que foi divulgada, né, nos últimos dias, mostra ali que você tem uma parte considerável do Congresso, e que são ali de partidos né, próximo ao Centrão, que realmente não sabem hoje se apoiaria o impeachment, não se posicionam. Né? Então, isso ainda garante ali um certo conforto ao presidente, né? Agora, em que pese que o Lira fez uma declaração, digamos assim, meio tardia e suavizou um pouco, mas disse que não colaboraria com qualquer movimento contra a democracia, né? Agora, ele é uma figura fundamental, né? E mostra alguma reação, especialmente ligada ao episódio, aí eu queria mencionar que eu queria que você comentasse o episódio relacionado aos militares, as Forças Armadas a Defesa, né, o ministro da Defesa, se manifestaram em nota contra uma declaração que o Omar Aziz fez
na CPI, dizendo que o Exército não pode ser contaminado por uma banda podre, mais ou menos uma declaração mais ou menos assim, fez uma referência a uma banda podre, se referindo a militares que estão ocupando lugares lá que estão sob suspeita no Ministério da Saúde. Como é que você viu esse episódio e as reações a ele especificamente, né? Nós tivemos também, ele causou muitas reações, né, dentro dos poderes, né? Foi uma declaração que eu diria inesperada por ser, né, ter ali a assinatura dos chefes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, menos até do ministro da Defesa, porque a gente sabe da grande proximidade ali com o presidente. Então, eu achei que a nota teve um tom, né, muito forte e inesperado e acaba sendo preocupante, né? No entanto, quando a gente vai interpretar a fala do Omar Aziz, consegue compreender que não houve uma generalização, né, de que as Forças Armadas estão envolvidas em corrupção, mas que sim, há elementos que vêm sendo evidenciados pela CPI, que membros do governo, que são também membros das Forças Armadas, né, têm algum tipo de ligação, né, com esses problemas aí que envolvem a compra das vacinas, né? Foi uma declaração muito, eu diria, isenta no sentido de não culpabilizar, mas reconhecer que as Forças Armadas sempre teve um papel muito importante e que não podia ser manchado agora com a participação, né, de qualquer militar nesses episódios. Hoje, inclusive, foi aprovado um requerimento na CPI convocando o ministro da Defesa para que compareça a CPI para fazer, para poder justificar, né, essa nota. E eu acho que é isso, as instituições precisam ter esse papel, né, de também chamar a responsabilidade, né, esses agentes públicos, né, no caso, o ministro da Defesa, ele é um agente público, né, ele cumpre uma função também de governo, e ele precisa ser responsivo aí perante o parlamento, não pode a qualquer tipo de declaração aí dentro do ambiente político, né, se revoltar, soltar notas aí, né? Existe um papel muito delimitado, previsto ali na Constituição para as funções e limitações de funções e atividades das Forças Armadas. E eu acho que isso precisa ser respeitado, né, por todos, principalmente pelas próprias Forças Armadas. Existe, inclusive, uma PEC que está prestes a ser a tramitar na Câmara dos Deputados, na tentativa de impedir que militares da ativa atuem na administração pública, né? Seria o mais adequado, né, Vívia? Se constitucionalmente os próprios militares eles não podem se pronunciar politicamente, né, no sentido de se envolver com a política, né, em termos ideológicos, de se posicionar, de defender, né, que também não participe de governo. Se você quer realmente fazer parte de um governo, né, vá para a reserva, e aí sim, né, que eles possam aí ter outros direitos reconhecidos. De qualquer forma, eu particularmente defendo que nem militares da reserva e nem da ativa assumissem cargos políticos, né, até pelo próprio papel de defesa de Estado, que a gente confunde muito, né? O que é Estado, né? E o que é governo. E que se limite, então, a defender o Estado brasileiro, né? As suas atribuições que já estão delimitadas constitucionalmente. Agora, há uma notória escalada de um movimento diferente desse, né? De que é o que diz o regulamento das Forças Armadas, o regulamento, o regimento, o que diz a Constituição sobre o papel das Forças Armadas, enfim, há um movimento que está quebrando com isso. Aí a sua percepção, assim,
Até onde essa corda pode ser esticada? Essa pergunta vai muito na percepção que a gente tem, e a própria nota do alto comando das Forças Armadas indica isso, que os militares eles se colocam num outro lugar que não é o do resto da população brasileira. É como se dentro da corporação fosse impossível da corporação sair qualquer membro que tivesse uma atitude corruptível. E nós sabemos que o ser humano ele é ser humano em qualquer corporação, em qualquer lugar, em qualquer país, né? Mas isso é muito cristalizado no pensamento das Forças Armadas, e ele leva para o ambiente do governo esse pensamento, e é dessa forma que parece fazer a crítica. Eu queria que você... Até onde essa corda pode ser esticada com esse tipo de mentalidade? Bom, eu tendo a me posicionar no sentido de que hoje, né, a gente tem tido alguns movimentos também para recolocar, né, as Forças Armadas no seu devido lugar. Né? E acredito que majoritariamente, internamente, por mais que a gente tenha o alto comando das Forças Armadas aí assinando essa nota, ainda majoritariamente, né, os militares na ativa, principalmente aqueles que têm da alta patente, não concordam, inclusive, com essa integração aos governos. Por quê? Exatamente pelo que você coloca, né? Há uma ideia de integralidade, de uma instituição extremamente idônea e corruptível, né, que vem sendo construída aí, né, ao longo do tempo. Quando você pergunta às pessoas nas pesquisas eleitorais o grau de confiabilidade nas instituições políticas, e quando a gente vai, né, tenta sondar as Forças Armadas, a avaliação positiva em termos de confiança é muito alta nessas instituições. Né? Então, o fato de um senador vir a público e mencionar, né, o que está em xeque, né, o que está em jogo no sentido, né, de ter militares que estão no governo envolvidos, isso fere a honra, né, de uma instituição, né, mas não lhe dá legitimidade para contra-atacar, né, com uma autoridade, né, institucional, como foi feito. Né? O que foi feito ali foi utilizar a instituição para falar, não, aqui nós não compactuamos com essa situação. Né? Agora, numa outra situação, o que eu acho que deveria ser feito é que internamente, né, as próprias Forças Armadas deveriam instaurar os processos, né, para poder também contribuir com essas investigações e, né, punir caso seja, né, necessário e seja evidenciado aí qualquer tipo, né, de vínculo aí com esses processos. A gente já teve aquele episódio, né, do ex-ministro da Saúde, Pazuello, participando de manifestações aí a favor do presidente, onde a gente também não sabe o que veio, né, porque não veio a público, como esse processo ele se deu internamente em termos de julgamento. Então, há uma certa blindagem para que realmente o nome da instituição não seja, né, vinculado tão intensamente aí, né, qualquer resquício de corrupção. Mas hoje está complicado dentro dessa situação e com a quantidade de militares que fazem parte, né, do governo. Falando de papel de instituições, não é? A gente falou do Supremo e passamos só passando nas reações do presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu queria que você avaliasse um pouco melhor, nesse momento, que papel eles estão de fato desempenhando e o papel eles precisam desempenhar num momento de crise política como essa, né? O Legislativo, eu diria que é uma instituição extremamente importante no sentido, né, de garantir, né, tanto a governabilidade, né, como a estabilidade aí, né, da política no país nesses momentos de crise.
né? No entanto, isso não pode fazer com que atores políticos relevantes deixem de lado uma das suas principais funções, que é o de fiscalização, que é de controle dos atos e omissões do executivo, né? E hoje a gente tem algumas declarações, como as que a gente já mencionou aqui, do Rodrigo Pacheco, né, uma declaração mais leve do Arthur Lira, mas hoje a gente não tem um papel muito efetivo no sentido de o legislativo, né, de realmente pressionar o presidente. Tem a ver com com essas alianças que foram feitas nos últimos meses, né, do final de 2019, de 2020 até agora, né? Então, hoje, quando a gente olha para o Centrão, e o Centrão tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, eu diria que não há um ambiente mais propício para que eles possam, entre aspas, chantagear realmente o executivo para que eles possam conseguir aquilo que eles também precisam. Verbas, recursos, cargos. E isso está acontecendo, por mais que a gente não tenha uma publicização muito alta, especialmente na Câmara dos Deputados, né? No Senado, o que a gente vê hoje no Legislativo? Eu diria, a gente tem olhado muito para a CPI, mas olhado pouco pelo que está acontecendo lá atrás, né? Ali nos bastidores, né? O que está sendo votado, tanto que as pautas que vêm avançando na Câmara dos Deputados, se a gente pergunta para a população, né, o que está acontecendo, poucas pessoas sabem que está tendo aí mudança no sistema. Muitas. Se fala hoje já no semipresidencialismo. Quando que a gente, de repente, do nada, caiu essa pauta, esse tema, né? Que é uma mudança muito, o que eu diria, muito expressiva, se ela avançar mais, né? Inclusive, hoje tem apoio até de membros, né, do Judiciário, né, do ministros do STF. Então... O distritão já seria pauta suficiente para deixar todo mundo com atenção máxima, né? Nossa, o distritão é um tema que eu falei, gente, vai ser, eu diria que talvez uma das piores propostas que a gente hoje tem em votação, porque reduz representatividade, reduz possibilidades da gente ter uma Câmara, né, dos deputados mais plural, reduz as possibilidades de controle, né, dos eleitores em relação aos seus deputados. Então, são mudanças sérias que estão acontecendo, mas... né, que a maioria da população não está atenta, né? Então, é muito tema acontecendo ao mesmo tempo. O próprio legislativo não tem dado conta de colocar em prática todas as suas funções. Como eu mencionei, não pode ficar restrita apenas à CPI, esse controle em relação aos recursos, às ações e omissões em relação à pandemia, sendo que a gente também tem outras áreas que também houve, né, ou pelo menos há indícios de omissão e de irresponsabilidades, né, no sentido mesmo institucional, e que hoje a gente não tem uma abertura de um processo também na Câmara dos Deputados, né? No Senado é mais fácil você conseguir abrir uma CPI, né? Você precisa de um terço, então é fácil você reunir 35 ali, né, 36 pessoas e colocar para frente. Mas vai tentar isso na Câmara dos Deputados hoje? É impossível. A maior parte, né, dos partidos ali estão ali junto com o Centrão e estão dando esse apoio, né, para o presidente, né? Então, hoje, qualquer medida que atente diretamente contra o presidente, que possa realmente cumprir esse papel de fiscalização, de controle, não consegue avançar, não consegue ir adiante. Falando em controle, o Centrão, ele digamos assim, na estratégia que Bolsonaro usou para, enfim, para ter sustentação e apoio, o Centrão talvez tenha sido a última coisa que ele fez, porque, na verdade, desde que o presidente assumiu, que ele buscou uma rede de proteção, que inclui, inclusive, os órgãos de controle do Estado, não é? Como ter uma figura
simpática a ele na PGR, tentar influenciar, tem até um inquérito no Supremo, investigando essa tentativa de influenciar a Polícia Federal. É uma denúncia que foi feita pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não é? A pergunta é, como é que você avalia a resposta que Bolsonaro obteve nesses 2 anos e meio? Nós estávamos falando da resposta do Centrão, né? Que por enquanto o Centrão, seja na base da chantagem ou não, está sustentando Bolsonaro no Legislativo. Essa rede que ele buscou, como é que você avalia a resposta que ele teve nesses 2 anos e meio, depois de 2 anos e meio? Bom, eu diria que ele foi feliz no sentido de pensar estrategicamente o que poderia penalizá-lo mais rapidamente. Então, a PGR, ele conseguiu ali, né, fugiu da lista tríplice, né, da primeira indicação ali, e conseguiu realmente emplacar o nome né, de um procurador-geral que o beneficiasse. E isso ele tem feito bem, esse papel, né? Institucionalmente ele tem garantido isso. A proximidade com o Centrão, ela veio de uma forma muito mais estratégica politicamente, talvez não pensando o próprio processo, um eventual processo de impeachment, porque o Rodrigo Maia teve a oportunidade de abrir qualquer processo de impeachment, enquanto ele não tinha uma adesão massiva, né, do Centrão ali, e não fez, né, perdeu o time ali, e não fez, né? Então ele sabiamente conseguiu... Pautas econômicas, a aposta nas pautas econômicas, será que foi isso? Foi uma aposta, né, nas pautas econômicas e acreditando que o comportamento do presidente ele não se excederia mais do que, né, aquelas declarações infelizes que ele vinha fazendo. E a gente já viu que não é bem isso, né, vide a situação, né, que a gente teve, né, com ex-ministros, né, no MEC, né, o meio ambiente mais recentemente, né, a própria questão relacionada ao Sérgio Moro. Quando a gente olha isso no montante, é muita situação grave, né, que acaba comprometendo, né? Então, hoje, né, esse apoio dentro do legislativo, como eu mencionei anteriormente, tem lhe dado um conforto de que pelo menos ele tem chances de terminar o seu mandato, né? Então isso para ele, diferentemente de outras situações que a gente teve com a Dilma, né, com o ex-presidente Collor, ex-presidente Dilma, né, não tiveram a mesma sorte, né? E mais ainda, né, tá numa pandemia, né? Então isso dificulta também com que legisladores e o próprio presidente da Câmara falem, não, então vamos abrir um processo de impeachment, vamos levar adiante, sendo que há tantas situações que precisam ser hoje sanadas, né? E a gente está aí no meio ainda, uma situação muito grave. Uhum. Agora, nós estamos falando sobre inquérito, mencionei o inquérito que investiga, né, a tentativa de influenciar a Polícia Federal, e tem também o que foi anunciado ontem, que é o que investiga o crime de prevaricação por conta da denúncia que ele recebeu do Luiz Ricardo Miranda, do servidor da saúde, né? E que aparentemente não teria dado sequência, não teria mandado a Polícia Federal investigar, como ele falou. O fato é que agora tem um inquérito para saber se ele prevaricou na Polícia Federal. A Polícia Federal, que há outra suspeita de que ele agiu para influenciar e ter poder interno, ter poder de decisão. O que esperar desse inquérito sobre prevaricação? Bom, eu diria que é uma grande incógnita, né? Ele vai realmente, vão começar essas análises e vai depender muito do que realmente, né, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, eles têm para oferecer, né, em termos de concretizar, evidenciar a ligação formal do presidente, né, com esses casos nessas tentativas aí, de corrupção aí na compra, né, dessas vacinas. Então, esse é o trunfo.
se houver realmente uma gravação que incrimine o presidente, a situação dele se torna muito mais delicada e possivelmente é o checkmate na eleição dele em 2022. Agora, a preocupação, na verdade, a principal preocupação que fica aqui, todo mundo fica atento a isso, né? É o quanto essa instabilidade, essa crise política, esse abalo institucional pode colocar em risco a democracia, essa escalada do discurso, não é? Até onde vai a República suporta ameaça, bravata, medidas que não são medidas, enfim, menores, mas que causam conflito, estranheza e tal, até onde a democracia suporta isso, né? Eu acho que a gente já atingiu um limite, né? A gente já está bem no limite, né, desse suporte que a democracia ela teria aí a oferecer, né? Que eu vejo? Eu sou da linha institucionalista, então acredito que as instituições no Brasil elas são fortes, né? Elas têm desempenhado um papel importante, né? Mas a qualidade da democracia ela tem sido colocada em xeque e ela tem sido abalada, né? No sentido de que você tem atores políticos, né, que né, fazem, né, se atentam, vão para as ruas, né, apoiar o governo, são condizentes com discursos anti-vacina, acabam, né, de alguma maneira, fazendo com que as pessoas né, fiquem inseguras, né? Então, eu acho que o limite hoje tem sido já colocado para o próximo presidente, tanto que ele vai e volta. Quando ele chega ao limite, as instituições chegam e ele recua. Foi isso que aconteceu ontem. Foi isso que aconteceu depois da conversa do Raul. Foi isso que aconteceu no ano passado, várias vezes que o Legislativo se pronunciou questionando, né, falas, né, do presidente. Agora, hoje o que acontece? Né? O que a gente tem? Né? A gente tem uma situação, um contexto social, um contexto sanitário que impede que a gente tenha uma ação mais proativa das próprias instituições. Né? Então, por isso que a gente fala, né? Por que o Arthur Lira não abre um processo hoje? Tem a questão das trocas, como eu mencionei, toma lá da cá, que sempre existiu, que continua existindo, que não é diferente no governo Bolsonaro, talvez até mais. A gente tem, só que a gente tem essa emergência sanitária que precisa também de respostas, né? Hoje é difícil você não dar uma resposta institucional e hoje a gente não sei se, né, no meio do processo de impeachment isso seria levado a cabo tal qual é necessário aí, né, em termos de resposta da sociedade, né? Então, eu vejo que esse limite da democracia no Brasil, ela vai se segurando, vai se arrastar até a eleição de 2022, né? E ali, sim, a depender daquele contexto, a gente realmente vai ter um novo resultado aí, né, para diante. Acho que hoje as chances de reeleição de Bolsonaro são muito mais remotas do que ele tinha lá no início de 2019, né, ou mesmo, né, durante todo o ano ali antes da pandemia, né, e isso tem ficado muito mais claro que também não só as instituições, mas a sociedade também tem mostrado, né, seus limites no sentido de suportar ou não determinados tipos, né, de ações, determinados tipos de comentário, determinados tipos de resultados políticos. As pessoas não estão satisfeitas. E não vai ser, por exemplo, a criação de um novo Bolsa Família que vai impedir hoje uma redução tão drástica numa reprovação, né, numa rejeição ao presidente. Precisaria de muito mais, né? E hoje eu não vejo nenhuma outra medida no sentido de reverter isso que realmente seja ampla
e que possa ter um efeito ainda positivo para o presidente. Não é o caso. Mas é que as instituições estão respondendo, o limite eu acho que já chegou, né? Tá ali, a gente está no limiar. Uma última coisa, o que as pesquisas estão mostrando, indicando, a gente sabe que pesquisa é uma coisa que um recorte, né? Então, neste momento, com esta crise, sob esses impactos, a população perguntada, ela aponta para um desgaste muito grande do Bolsonaro. Perguntado sobre a eleição propriamente dita, a população está colocando Lula no primeiro turno e Bolsonaro vitorioso no primeiro turno. E se houvesse um segundo turno, também Lula sairia também vitorioso. Como é que você vê enfim, essa questão aí da arena eleitoral realmente, não é? Nessas circunstâncias que a gente está vivendo, levando em consideração esses dois personagens que até agora indicam aí uma polarização. Apesar, dessas pesquisas apontarem o favoritismo, né, do ex-presidente Lula, né, talvez o que chame mais atenção nessas pesquisas é a própria indecisão de uma parte do eleitorado. Então, você tem uma parte ali do eleitorado que realmente ainda não se decidiu e não vem como alternativa hoje nem Lula e nem Bolsonaro, né? E a gente ainda não tem, né, outras candidaturas que poderiam ocupar, né, um espaço e que seja competitivo, né, à altura do que tem ainda uma popularidade, tanto Bolsonaro e Lula. E isso acaba ampliando essa incerteza em relação a 2022. Estrategicamente, claro, o Lula não tem se envolvido, né, tanto nas polêmicas, inclusive não tem participado, né, presencialmente das manifestações, porque também as pesquisas apontam que o antipetismo ele ainda permanece, né? E uma nova via, né, uma nova candidatura mais forte, né, que possa ser competitiva, com certeza vai dialogar com esse antipetismo e tentar reforçá-lo, porque se não quer Bolsonaro, também não quer Lula, né? Então a gente vai ter isso, e acho que é uma estratégia acertada, pensando em termos de marketing, né, do Lula, fazer isso, porque é auto-antipetismo, mas ele vem reduzindo, de forma tímida ele vem reduzido. Hoje o que tem aumentado são as pessoas anti-Bolsonaro. Né? Então, para o PT hoje, para o Lula, é melhor realmente que você aumente a rejeição ao Bolsonaro, porque ele possa ter pelo menos chances de ir para o segundo turno ali e realmente manter aí sim um favoritismo e esse recall que a gente tem na memória da população ali em relação aos governos do Lula lá atrás, né? De 2003 até 2010, né? Que quer queira ou quer não, quando a gente vai olhar, né, em termos de evidência, foram governos bem avaliados naquele momento. E na comparação com Bolsonaro, hoje a situação é muito diferente, é muito distante, né? O Brasil voltou ali, né, para a linha da pobreza, né, muito séria. O quadro de desnutrição no Brasil é imenso, o desemprego é alto, a inflação está alta, então as pessoas estão sentindo no bolso, né? O que não tinha lá atrás. Então tem esse saudosismo também em relação ao Lula, né? Isso é inquestionável. Agora, Vivi, eu chamo a atenção que algo que a gente possa ver mais amplificado em 2022 seja realmente o aumento maior da abstenção do que a gente já vem tendo nas últimas eleições, justamente por parcela desse eleitorado não se reconhecer em nenhuma alternativa que for dada a ele. E isso, para mim, é muito preocupante, porque eu acho que a gente está num momento muito decisivo no país, que as pessoas precisam, né, discutir realmente política, precisam pensar em projetos, precisam pensar, né, como colaborar com a melhoria da situação, né, do país, das instituições, da própria democracia. Então, é um quadro difícil, até 2022 muita coisa vai mudar, né? Então, não espere que esse quadro tá certo. Inclusive,
a gente pode ter uma grande surpresa e o Bolsonaro apresentar algo realmente extremamente extraordinário que mude a situação econômica do país, né? Pode acontecer, não é o que eu vejo acontecendo, né? Por todo esse histórico que a gente mencionou aqui anteriormente, né? As próprias propostas que foram feitas na área econômica ainda, lá na campanha de 2018, né, poucas dessas propostas avançaram, né? E há uma parcela da população que afiançou essa candidatura por causa, né, ali, né, do nome forte na economia e que dialogasse com os interesses econômicos, né, dos empresários, né, e que não foi à frente. Então, isso tudo deixa um cenário muito difícil ainda até 2022. Luciana, a ver, né? Mais de um ano temos ainda muito que acompanhar de fato. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político, na TV Assembleia. Eu que agradeço, Vívia, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Eu conversei com a cientista política Luciana Santana, ela é professora da Universidade Federal de Alagoas. E nosso assunto aqui é o que está acontecendo no momento. Nós temos aí uma tensão crescente na política nacional e um presidente que está bastante pressionado pela CPI, por inquéritos, enfim, por denúncias. E o Supremo, o papel que o Supremo e o Legislativo estão cumprindo, esse momento da política, os órgãos de controle, os personagens envolvidos, tudo isso a gente passou em revista hoje. A gente fica por aqui. Até!